Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Ferreira. Estamos de volta para trazer as novidades, para falar do nosso querido e amado Fluminense. Vem com a gente do canal Hora do Flu para você ficar sempre por dentro de todas as informações envolvendo o Flusão, tá? Antes, quer ajudar a gente? Não esquece de clicar no gostei. O gostei, o tricolike, nos ajuda demais. E por favor, se inscreve aqui. Estamos com quase 100 mil inscritos, falta bem pouquinho. Então, nos ajude aí. Saindo dessa gripe, hoje eu acordei um pouco melhor, tá? Muito obrigado aí pelas mensagens de apoio. Mas eu já acordei melhor com uma notícia que, sinceramente, me fez pensar muito até antes de gravar esse vídeo. Fluminense pode ter caminho livre para trazer o Nino. Tá, a gente precisa... Véi, vamos por partes, tá? Mas é uma notícia urgente, beleza? Olha só, pessoal. Palmeiras fica mais distante de contratar o Nino, diante do acerto iminente com Barbosa. Para quem não tá ligado, o Barbosa, aquele mesmo do Botafogo que muitos de vocês pediram aqui no Fluminense, né, está indo para o Palmeiras, tá bom? Isso aí já tá basicamente certo, acertaram ali e tal, falta só exames médicos e ele deixará o Botafogo, né, e vai para o Palmeiras. Com isso, houve uma alteração. Cara, impressionante como essa ida do Barbosa para o Palmeiras pode, de certa forma, salvar a temporada do Fluminense. E eu já te explico. Mas vamos lá. Vai dizer o seguinte, com a chegada praticamente certa do Barbosa, o clube ainda não desistiu do zagueiro do Zenit, mas o clima nos bastidores é que uma nova proposta tornou-se uma possibilidade mais remota, tá? Até porque não faz sentido, né? Se você traz o Barbosa, não tem para que você trazer o Nino, sendo que o Palmeiras já tem bons jogadores. É tipo assim, investir muito alto por investir muito alto. Porque aí ou o Barbosa ou o Nino vão ter que ficar no banco. Isso não é interessante para o atleta, né? O próprio Barbosa. Não é interessante para o próprio Nino, né? Sair do Zenit, onde ele tá destruindo, tá jogando muito lá. A gente vai até trazer alguns números para ficar no banco do Palmeiras, né? Então, assim, o planejamento não faz sentido, até a questão do over, né? Você gasta demais, né? Overcash. O que seria um overcash? Eu estou inventando agora. Quando você gasta demais para uma posição sem necessidade. Tipo, você tá gastando muito para algo que não vai mudar muita coisa, né? Porque, querendo ou não, o Barbosa é um excelente zagueiro. E eu lembro que quando eu falei que eu queria o Barbosa, que ele tava lá, ele, tá? O jogador lá fora, e eu falei, pô, zagueiro maneiro esse. O pessoal, esse aí não joga nada. Aí quando veio pro Palmeiras, pro Botafogo, acho que fez a primeira temporada meio ruim. O pessoal, tá vendo, Thiago Barbosa, que tu queria aí, ó, não joga nada. Hoje é um zagueiro muito bom, né? Aí o que acontece? Como surgiu a possibilidade de contratar o Barbosa, o Verdão ainda trata o Nino como um alvo no meio do ano. Mas agora reavalia se o botafoguense de 31 anos atende à necessidade do setor, que já conta com Gustavo Gomes, Murilo, o Fux e o Benedite. Então, assim, Benedetti? Não sei, Benedite, né? Ah, tá, ok. Então, assim, galera, pelo amor de Deus, não precisa, né? Até o Murilo, que teve seus erros na Libertadores, é um bom zagueiro, tá? Mas deixa isso para um próximo vídeo. Ah, vai dizer que o Palmeiras chegou a um acordo salarial, que o Fluminense também tem esse acordo salarial com o Nino, tá, gente? Na janela do ano, assim, mas rolou umas coisas assim tão esquisitas. Será que isso poderia atrapalhar? O que rolou? Rolou o próprio Nino se reunindo com o pessoal lá, com o diretor-geral do Palmeiras, lá em São Paulo. Então, sim, parecia que as coisas realmente estavam caminhando. Só que aí, o Palmeiras. Aí é aquilo que eu acho que falta pro Fluminense também. Se bem que o Fluminense fez com o Milan, né? Mas, pô, não tem comparação, né? Eles conseguiram contratar talvez o Barbosa, que é tão bom quanto o Nino. Eu acho o Nino um pouco melhor, né? Mas você tem um Barbosa, ambos jogam pelo mesmo lado, né? Então é isso, galera. Só que o que eu acho? Eu acho que o Nino ainda é caro, né? O Zenit está querendo cerca de 10 a 12 milhões de euros. Não sei como que vai estar financeiramente o Fluminense para poder fazer essa investida. Não sabemos também se o Zenit vai fazer aquele mesmo fake, né? De no meio do ano a gente negocia ele, chega no meio do ano, não, no começo do outro ano. E fica assim para sempre, né?
Porque eles vão ficar sempre jogando pra frente. E a gente nunca sabe, né? Mas vamos lá, vamos para um cenário provável aqui, que a gente ainda vai falar de Fluminense e São Paulo hoje aqui nesse vídeo. Mas vamos para um cenário provável. Hoje você tem um Fluminense que a sua grande deficiência é a zaga. Por mais que a gente comenta sobre Fluminense de olho em volante, Fluminense trazendo Hulk, né? Fluminense deve contratar um ponta também no meio do ano, né? Até porque o Fluminense deve ter saídas, né? O Boanga ainda interessa, o Fluminense tem um acordo com o Boanga ainda, né? O Boanga tem um interesse em jogar no Fluminense. Então assim, por mais que a gente sempre fala de Boanga, Hulk, a gente olha a zaga do Fluminense, é uma tristeza. Você tem Freitas que não consegue se impor como uma peça confiável. Você tem o Midjan, coitado, que não ganha muitos minutos, então não tem nem como a gente avaliar ele, mas eu até tenho gostado do que eu vi. A gente tem o James, que teve um início avassalador, jogando muito, né? E depois caiu o rendimento de uma maneira incrível e não consegue voltar a render o que já rendeu. A gente tem o Inácio, que não preciso falar muito. O Inácio jogou muito contra o Internazionale de Milão. Eu acho que ele foi possuído naquele jogo. E depois, desde então, o Inácio é uma tristeza também. A gente tem o menino da base, o Davi Schwint, que não tem oportunidade, porque é o Zubeldia, né? Zubeldia, eu já tentei, tá, pessoal? Igual o pessoal fala assim, não, Thiago, você pega muito pesado com o Zubeldia. Não, cara, não é pesado não. Mas eu queria de verdade que o Zubeldia me ajudasse a entender por que ele não, de certa forma, ele não, sabe, não dá uma moral pra base como eu acho que deveria dar. Mas ok. Então assim, o grande problema do Fluminense hoje, senhoras e senhores, tá muito claro que esse problema é com certeza a zaga. Com certeza. E vocês sabem disso. Toda vez que eu vou trazer um nome aqui, que eu falo, galera, nome tal, pode ser. Aí, pessoal, Thiago, mas tem que trazer zagueiro. Então, mas sobre zagueiro, tem uma apuração em andamento também, tá? Nem sei se eu poderia falar isso, né, Thiago Manolo? Mas tem uma apuração nossa em andamento sobre zagueiros. Mas a gente vai segurar, tá? Mas assim, o que acontece? O que a gente vê é que a zaga é um grandíssimo problema, né? A zaga é um grandíssimo problema. Com isso, existe uma oportunidade ímpar do Fluminense salvar a sua temporada. É isso. O Fluminense pode salvar a sua temporada com a contratação do Nino. Porque se o maior problema do Fluminense é a zaga, né? E você tem uma oportunidade de contratar talvez um dos grandes zagueiros que a gente viu aí com a camisa do Fluminense. Eu sei que tem gente que não gosta do Nino, tá? Eu já encontrei alguns tricolores que não gostam do Nino. Eu não vou entrar nesse termo, nesse aspecto, mas existem pessoas que não gostam muito do Nino, não, tá? Eu, particularmente, acho o Nino fenômeno, eu acho o Nino completo. O Nino é bom na bola aérea, o Nino sabe sair jogando, o Nino tem força, o Nino marca muito bem. E sem falar que é um zagueiro que ainda tem uma idade muito boa de 29 anos, né? Imagina por quanto tempo a gente teria o Nino ainda vestindo a camisa do Fluminense. Gente, por muito, muito tempo. O zagueiro consegue jogar aos 30, 33 anos com muita facilidade, 34 anos, tranquilo. Então, beleza. Com isso, a gente tem que ver se o Fluminense vai investir cerca de mais de 60 milhões de reais no Nino. Mas é aquilo, se você traz um pilar, eu falei, a gente precisa de um pilar para a zaga. Se traz um Nino para a zaga, que é um pilar. Você tem o Martinelli, que é um pilar para a volância, né? Para o meio de campo. E você tem um pilar que seja o Hulk, que seja chamando a responsabilidade lá na frente. Aí esse Fluminense, bum, vem para ser campeão. Mas se a gente não resolver essas questões, dificilmente a gente vai brigar pelo título. A gente pode chegar perto, bater na trave, mas vai faltar zaga. Porque a gente pega times como o Operário, que são times assim, apesar de ter o Bosquilha que tá voando, né, o camisa 10 do Operário, você vê a dificuldade da zaga do Fluminense. Tu imagina você enfrentar times como o próprio Palmeiras. Cara, eles vão acabar com a zaga do Fluminense. Porque a zaga do Fluminense tem muitas deficiências. Tá bom, meus amigos? Então, o que eu quero trazer pra você é que se realmente o Palmeiras puxar o freio de mão em relação a essa questão do Nino e o Fluminense ter caminho livre e o Zenit conseguir... gente, envolve alguma coisa. Você não quer tanto vender alguém? Algum menino da base? Envolve algum menino da base. Traz o Nino e resolve a zaga. Porque é o que falta pro Fluminense desempenhar.
É a zaga. Então, se caso resolva, o Fluminense tem tudo pra salvar sua temporada, tá? Tem tudo pra salvar sua temporada, porque se o Nino chega no meio do ano, aí é papo pra outro time, um time bem melhor, tá? Então, vamos ficar de olho. Falei pra vocês que eu separei alguns números do Nino aqui, e, cara, o Marcelino tá jogando uma barbaridade lá, tá? Eu acho que é um nível bom de futebol. Não acho que seja um nível absurdo. Mas aqui você vê o Nino. O Nino jogando muito pela esquerda lá, né? Eu vejo assim, sendo honesto pros amigos, eu acho que o Nino é um jogador muito diferente, tá? O Nino é um jogador muito diferente, é um jogador que joga na zaga e ele é completo, tá? Por que que eu falo isso? Que o Nino é um zagueiro completo. Dá uma olhada. Porque a gente tá falando de um zagueiro que é destro, tá? E ele joga uma facilidade pelo lado esquerdo também. Aqui ele tá muito mais pela esquerda jogando lá no Zenit, olha só. E mesmo assim os números dele não piora, né? Mas é isso, né? Eu acho que o zagueiro destro consegue fazer o lado esquerdo, já o zagueiro canhoto tem muita dificuldade de fazer o lado direito. Não é isso, diretor? Depois a gente conversa com os nossos analistas, mas eu acredito que essa é a questão que acontece muito no futebol. Mas aí, galera, olha só. A gente tem um Nino aqui, titular absoluto, como você pode ver. 26 jogos, 26 como titular, 88 minutos é titular absoluto. Aí tem um gol, tem uma assistência. Não me pergunte por que, que o Nino tá metendo gol e tá dando assistência, porque eu não faço ideia. Mas aqui você vai ver, né? Olha só, passes certos do Nino, 92%. Ele é muito bom. Muito bom com a bola no pé, né? Aí você tem passes no próprio campo, 95%. Passes no terço final, 87% no terço final. O que que o Nino está fazendo no terço final e acertando 87%? É bizarro. E outra, tá? Olha o passe longo do Nino. Pô, 63%. Cara, isso aqui é uma das coisas mais difíceis de um zagueiro fazer. Aquele lançamento. Puf. Ele é muito bom, galera. Ele é muito bom. Os números do Nino exalam qualidade, né? Por isso que é 60 e poucos milhões mesmo. Aí eu vou te falar, tá? Eu sei que a pessoa vai falar que é caro, mas eu vou ser honesto pra você. Um zagueiro com 29 anos, podendo jogar tudo e tendo o nível do Nino, eu não acho caro não, cara. Eu vou te falar, eu não acho caro. Eu acho que é um investimento que um time que quer ser campeão tem que fazer. Mas beleza. Aí tem aqui drible certo, óbvio, né? A gente tá falando de um zagueiro. Aí tem disputa de bola vencida, 67%. Assim, ele é soberano. Ele ganha em todos. Bola pelo chão e pelo alto. Tu vê que ele tem cerca de 17. E engraçado que os três ficaram com 67 cravados, né? Então é isso. Perda da posse, 5 é um número baixo. É um número bom, né? Então recuperando 3.1 bolas por jogo. Pô, Thiago, mas 3.1 não é pouco. Então é zagueiro, né? Zagueiro recupera pouca bola. Quem recupera muita bola é volante. Igual a gente viu lá o Zé Vitor, se eu não me engano, ou o Lucas Rodrigues, né? Nesse tá de olho. Eles recuperam muita bola. Porque volante, né? Volante recupera mais de bola. O zagueiro, pensa, o zagueiro tá sempre no terço final aqui, né? Aqui, ó. Se tu olhar aqui, ó. O zagueiro tá sempre... É o último homem, né, cara? Então, assim, ali não recupera muita bola mesmo, não. Mas mesmo assim ele recupera 3.1 por jogo. É alto pra caramba pensando que é um zagueiro fazendo isso aqui, né? Olha isso aqui, gente. Driblado por jogo, 0.2. O cara é uma parede, mano. Quase ninguém passa por ele, né? Cartões amarelos 3, né? Vermelho nenhum. É um cara super de boa. Né? A gente tem aqui 1,88 m, 29 anos, faz 30 agora. Em abril. Gente, ele é muito novo, tá? Ah, Thiago, zagueiro. Zagueiro joga muito mais, gente. Pode ficar tranquilo em relação a isso aí. Então é isso, cara. Eu acho que falar do Nino é chover molhado, como dizem por aí, né? É um jogador muito interessante. É um zagueiro bola. Vale 60 e poucos milhões, tá? Eu sei que tem gente que fala que não vale. Acha então um outro zagueiro que tenha o que eu mostrei pra você, sem falar. E eu não tô botando aqui identificação com isso aqui. Eu não tô botando que ele é ídolo, que ele é o capitão, porque isso pra mim se dane. Desculpa. Isso pra mim não me importa. Ah, Thiago, mas ele foi o capitão da Libertadores. Não é por isso que ele valeria os 60. Ele vale porque ele entrega.
Porque se a gente parar pra pensar, a gente ir só pela idolatria, a gente vai ter um monte de jogador encostado, como a gente já tem no Fluminense, que não tá rendendo, e a gente tendo que pagar altos valores, né? Então não, eu não acho que a gente tem que ir pelo lado de, ai, é o capitão da Libertadores. É claro que isso pra nós é importante, pra nós é legal. Mas não é por isso que você analisa um jogador, você analisa pelo que ele entrega. E tá entregando muito, tá? Agora, vamos pela nossa curtinha. Hoje é dia de Fluminense, tá? Chega de falar de Nino. Até porque ainda é um troço bem instável ou incerto, né? Então a gente tem aqui o Nino. O que eu falei, Dito? Chega de falar de Nino e a gente tem o Nino? Não, a gente tem o jogo. Né? Fluminense e São Paulo. Dizem por aí que é o duelo dos tricolores, mas isso é uma mentira da mídia. Porque não existe outro clube tricolor a não ser o Fluminense, tá? Isso é... Os outros são clubes de 3 cores, tá bom? O Fluminense é o único tricolor, que são literalmente 3 cores diferentes, né? Mas tudo bem. Aqui quantas cores tem o São Paulo? Aí vai falar, o branco, tudo bem. Mas vamos lá. Preto não é ausência, né? Mas vamos lá. Brincadeiras à parte, é o duelo dos tricolores, né? O pessoal fala do duelo dos tricolores, eu só tô brincando que Nelson Rodrigues deixou claro que o único clube tricolor de verdade é o Fluminense. Né? Mas assim, gente, falando bem honestamente, hoje é um jogo que o Fluminense precisa vencer. São Paulo tá com técnico novo, Dorival Júnior chegou aí, mas o jogo hoje é às 7 horas. Tem a apresentação do Hulk, vai rolar uma coletiva antes, vai ter algo especial, vai ter promoção do Chopp. Hoje vai ser para você aproveitar bastante no Maracanã, mas sem tirar a importância dos 3 pontos, tá, pessoal? 3 pontos aqui importantíssimos de verdade. Técnico Luiz Ubeldia tem aqui. O GE não sabe a provável escalação. Então, assim, a provável escalação pode ser essa daqui, né? De Freitas, Gemes, Guilherme Arana, Guga, Hércules e Nonato e Lúcio Costa. Peço a Deus que não seja esse meio de campo aqui. Esse meio de campo aqui não vai funcionar direito. Esse aqui. Porque você tem 2 jogadores. Você tem um Nonato que ele não marca quase nada, né? E você tem um Hércules de primeiro volante, ele não entrega tão bem, tá? Em relação à marcação. O Hércules é segundo volante, gente. Segundo volante dá liberdade para ele sair, chegar na área, ele é brabo. Eu acho o Hércules jogadoraço. Só que quando tu força um Hércules de primeiro volante, eu não sei. Tomara que dê muito certo, mas eu sinto um pouco esse meio de campo meio mole. Aqui tinha que ter um jogador de mais pressão, marcação. Porque senão a nossa zaga já é horrível e você deixa muito instável e muito vulnerável nesse meio de campo, tá? Mas tudo bem. Subindo aqui, Lúcio Costa, Savarino, Canobi, John Kennedy, essa é a provável escalação. O GE colocou aqui que em vez do Nonato pode ser o Bernal, em vez do James pode ser o Inácio, em vez do Guga pode ser o Xavier. Então assim, pode acontecer uma escalação totalmente diferente. Eu não consegui apurar com o nosso querido Thiago Manolo uma provável escalação para o jogo de hoje, mas a gente tem aqui Arana ou René. Então, Savarino ou Soteldo, isso aqui é uma blasfêmia, né? Se fosse pro Soteldo entrar, tinha que ser no lugar do Canobi, que não vem jogando muito bem. Savarino é um dos poucos que vem rendendo ali. Mas eu acredito que deve ser esse time aqui mesmo, tá? Eu acredito que o Zubeldia não vai inventar, vai tentar manter ali uma regularidade. Só tenho essa dúvida do Nonato. Eu, sinceramente, não sei o que o pessoal tá vendo do Nonato. Eu não sei. Ou eu que tenho pouquíssima boa vontade com o Nonato, pode ser. Mas eu não acho que o Nonato tá jogando a ponto de ser titular do Fluminense. Thiago, mas o Alisson também não, né? Eu entendo isso. Mas tô falando, né? Vamos torcer então para que o Nonato calibre aquele pé, né? Porque ele sempre tem uma oportunidade ou outra de chutar de fora da área, mas tá chutando mal. E eu sempre falei aqui que uma das coisas que eu mais gostava do Nonato é que ele chutava bem. Agora nem isso, né? Mas é isso. O que me incomoda é falta pegada nesse meio de campo aqui. Falta um pouco de marcação. Mas pode acontecer das coisas darem certo, tá? E vamos torcer, porque a última vez que eles inventaram um meio de campo muito frouxo, a gente perdeu ponto pro Vitória, né? Hoje em dia, é claro que o Vitória, né? Mas, pô, pelo amor de Deus, né? Nesse tinha que ter vencido aquele jogo. No mais é isso, jogo hoje 7 horas, né? Vamos dar uma olhada. Depois do jogo, nós estaremos aqui para trazer mais informações para você. Só é a pessoa melhorar um pouquinho da gripe, que já faz um vídeo de 19 minutos, né? Me perdoa, gente. Mas é isso, um beijo no seu coração, muito obrigado pela presença de todos vocês. Ter você aqui é um grande presente. E vamos firme hoje, né? Para esse jogo do Fluminense, que seja um grande jogo. E que o Nino... Pô, o Nino podia voltar para casa, né? Podia.
Ia salvar a gente nessa temporada. Beijo no seu coração, fiquem todos bem, tchau e valeu, pessoal.